seja bem-vindo ao canal Jamile Lima Pio. Aqui nós costumamos fazer discussões sobre carreira com uma pitadinha de desenvolvimento pessoal. E o tema desse vídeo é muito interessante. Provavelmente, se você chegou nesse vídeo, você está sentindo algum tipo de angústia sobre qual é a melhor decisão a tomar sobre o seu emprego. Fica comigo até o final deste vídeo, porque nós faremos reflexões muito interessantes para que você tome a melhor decisão. E já deixa aberto aí na próxima aba do seu navegador um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Sunk Cost Fallacy, que fala sobre o medo de desistir quando a gente construiu coisas interessantes. É o medo de desistir. Então deixa aqui para assistir logo depois desse vídeo e continua comigo depois da intro. Bom, eu já tinha um material e uma ideia para fazer esse vídeo, mas o conteúdo desse vídeo foi construído de forma colaborativa. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Insta, Mili Lima Pio, e as pessoas foram trazendo suas percepções sobre quando é a melhor hora de pedir demissão do seu emprego. O primeiro motivo está associado à falta de perspectiva. E o que isso quer dizer? Quando você está no seu emprego, mas você já não enxerga mais possibilidades de crescimento, tá? E eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, que é o seguinte: às vezes essa falta de perspectiva pode ser uma coisa muito associada à nossa visão, à nossa lente, né? Por estarmos desmotivados dentro do trabalho, pode ser que a gente crie a ideia de que a empresa não tem mais nada a oferecer. E é por isso que, para passarmos por esse tópico, você precisa diferenciar se o que você está de fato cansado e desmotivado é sobre o seu cargo, primeiramente, se é a sua área ou se é a empresa que você trabalha. O seu cargo diz respeito a quais são as suas responsabilidades e quais são os desafios associados àquele nível de maturidade e senioridade. Por exemplo, se você é uma pessoa estagiária ou se você é uma pessoa assistente ou que está no cargo de júnior, é natural que as suas atividades sejam mais operacionais, mas isso não quer dizer que você deva pedir demissão, porque se você mudar de empresa, você terá basicamente os mesmos desafios, porque são fases que você tem que passar, momentos que você precisa viver para chegar exatamente ao cargo e à função, ao dia ideal de trabalho que você almeja. Então, esse é um ponto muito importante. Já é diferente se você quer mudar de área. Pode ser que você consiga exercer cargos semelhantes dentro de uma outra área. Empresas possuem organizações e estruturas diferentes. Um determinado papel, como por exemplo, mobilidade global, que é uma área, pode ser exercido dentro da área de recursos humanos ou dentro de uma área mais ampla de F&A, que é de finanças e administração. Então, esse é um ponto interessante para você saber. Pode ser que a empresa que você esteja trabalhando dê atribuições para aquele papel, para aquela posição que você está trabalhando de forma diferente do mercado. Cada empresa tem a sua estrutura interna. Então, pode ser que um analista de RH, por exemplo, tenha determinadas atribuições numa empresa X do segmento industrial automobilístico e tenha outras funções numa loja de cosméticos, por exemplo. Então varia muito do segmento, do tipo de empresa, de qual que é o business principal ali, qual é a estrutura, qual que é o porte, e é por isso que você precisa ter toda essa estratégia para tomar a melhor decisão. Então, quando a gente fala de falta de perspectiva, está muito associado a esses fatores, sobre empresa, área, o cargo e até ao momento da empresa. Pode ser que aquele não seja um momento legal de você participar daquela organização. O segundo ponto está associado à autonomia. Bom, vou pegar lá aquele exemplo de novo de uma pessoa estagiária ou uma pessoa assistente. É natural que nos primeiros cargos da sua carreira você tenha baixa autonomia. Isso quer dizer que a maior parte das decisões estratégicas e desafiadoras serão tomadas por pessoas de um cargo acima do seu, pela sua liderança. Mas algumas coisas dão para ser feitas com autonomia, mesmo que ainda sejam de maneira operacional. Dá para fugir do microgerenciamento mesmo em cargos iniciais, tá? Parece estranho, mas dá para fazer isso sim. Então a questão da autonomia eu vejo como um fator muito importante, e se você não tem essa autonomia dentro da sua empresa, pode ser um motivo para você pedir o desligamento. A autonomia te expõe ao desafio, te expõe ao erro, e quanto mais rápido você erra, mais você aprende. Então, se você não tem autonomia de fazer as atividades, errar, aprender e testar coisas novas, pode ser desmotivador a longo prazo você continuar dentro dessa mesma organização. E é legal que esse ponto você precisa olhar para o todo. Será que é só você que não tem autonomia ou faz parte da cultura da empresa? Então são coisas que você precisa pensar sobre isso. E é claro, existem papéis nos quais você tem uma responsabilidade muito grande e que é difícil a gente manter toda a autonomia sem ter uma supervisão. Mas não quer dizer que você nunca jamais terá autonomia. Você pode ter
essa independência de fazer o seu projeto, a sua atividade e passar por uma supervisão antes do trabalho ser apresentado, enviado para o cliente, por aí vai. Então, se você não tem espaço para autonomia, para ser autônomo e independente no seu trabalho, pode ser um motivo para que você peça o desligamento. O terceiro motivo está associado a conflito de valores. Esse é um tema muito amplo, então eu vou me resumir aqui em alguns exemplos, mas eu espero que você possa extrapolar esse ponto para que faça sentido para a sua realidade. É conflito de valores. Bom, essa questão do conflito de valores, ela é muito delicada porque está associada a como é que a gente articula os valores pessoais da nossa vida, né, como pessoas colaboradoras, e os valores pilares da empresa e da organização que a gente faz parte. Nem sempre esses valores são congruentes, nem sempre eles se conversam. Então, aí podem surgir alguns conflitos e alguns atritos dentro do seu dia a dia. Como é que fala coisa de carne? Frigorífico, não. Fala automobilístico, sei lá, no setor de fábrica, fabril. Mas você é contra a poluição do mundo? É porque falar uma pessoa que vai no segmento de carne e é... vegano. Bom, imagine que você trabalha, por exemplo, gerenciando um açougue. E aí, ao longo da sua jornada, você tem interesse e vai se conscientizando sobre algumas práticas cruéis que são feitas com animais e você passa a ter uma vida, uma postura, uma mudança de mentalidade associada ao vegetarianismo ou ao veganismo. Faz sentido você continuar nessa empresa? Será que você conseguiria continuar trabalhando, dando o seu melhor, tendo bastante energia para o crescimento deste açougue? Acho que você já sabe a resposta. Então, se você tem um conflito muito gritante entre os valores da empresa e os seus valores pessoais, é um forte motivo para que você peça desligamento. Esse é um motivo muito interessante e muito delicado, porque se você adia essa decisão ou se você não se prepara para fazer essa transição de carreira, muito provavelmente você vai ter uma sensação de mal-estar muito grande durante o seu dia a dia, porque cada minuto que você passa no trabalho é como se você estivesse indo contra você mesmo, né? Se aquilo é de fato tão contrário aos seus valores, você vai se sentir muito mal psicologicamente falando. Então, por isso, preste bastante atenção a esses valores. E pode ser que esses valores não estejam escritos, né, estampados ali na entrada da empresa, mas estão associados às práticas, à cultura da empresa que você está participando. Beleza? O quarto motivo é ambiente tóxico. Esse é um tema que já é um pouco polêmico, né? O ambiente tóxico é aquela definição de lugar que você não gostaria de estar e não indica para absolutamente ninguém. É um ambiente onde tem muita fofoca, é um ambiente onde tem muitos conflitos, é um ambiente onde você costuma conviver com assédio moral e outros tipos de assédio, né? Infelizmente. Então é um ambiente que não te motiva, que não te deixa legal. Quando você pisa os pés na empresa, você já se sente mal. Quando você pensa que está indo trabalhar, você já fica imaginando como que é o seu relacionamento com seus colegas, ou imaginando qual piadinha sem graça que o seu chefe ou algum outro colega vai fazer sobre você. Então, esse ambiente tóxico não é um lugar interessante para você permanecer por muito tempo. Também está associado com os mesmos fatores do item anterior. Se você se expõe muito tempo a esse ambiente, você está cometendo uma violência psicológica com você mesmo. Então, reflita se o ambiente tóxico é um ponto que faz sentido de você pedir desligamento. Eu acredito que sim. E aí tem uma coisa bem interessante, é que assim, você pode pedir desligamento tanto da empresa por ela ter essa cultura tóxica, ou pedir desligamento da sua área, do seu time. Pode ser que mudando de time, a interação entre os colegas de trabalho e a liderança seja diferente. Então, por isso você precisa prestar bastante atenção para não tomar nenhuma atitude precipitada. O quinto motivo está associado à remuneração. E aqui, quando eu falo de remuneração, eu não estou falando apenas do salário, do cash, mas sim de outros benefícios que não são tangíveis no papel ou na carteira de trabalho, como, por exemplo, horário flexível. Por causa da pandemia, temos visto que diversos segmentos e diversas empresas têm se movimentado de uma maneira um pouco mais ágil para atrair os melhores talentos, especialmente quando a gente está falando do segmento de tecnologia. Então, se você percebe que o seu papel é exercido em outras empresas com uma remuneração, com salário, com benefícios, com coisas que a sua empresa não oferece, não tem se movimentado para oferecer, é um motivo para você pedir desligamento e tentar alçar voos maiores. Pode ser que no mercado esteja sendo pago o dobro da remuneração que você tem, ou as outras empresas concorrentes estejam pagando uma coisa diferente do que você tem dentro da sua empresa hoje, que vai agregar muito valor na sua vida. Então é um motivo para você pedir desligamento. Por mais que você tenha um apego à empresa, por mais que você goste, é preciso saber desapegar em alguns momentos para o nosso próprio crescimento. Então esse é um motivo que eu considero para que você
peça demissão do seu emprego, desde que você tenha uma estratégia bem fundamentada para a transição de carreira. Não é para pedir demissão amanhã não, tá? Para nenhum desses motivos. Vocês precisam se planejar antes de fazer qualquer coisa. E o sexto e último motivo é quando você percebe que a cultura da empresa é de desrespeito, é uma cultura de incentivo ao assédio ou é uma cultura tóxica no geral. E aqui é diferente de ser uma cultura diferente do que você acredita. Aqui a gente não tá falando de valores, mas a empresa se é comandada de forma desestruturada, você percebe que não tem preocupação com os colaboradores, não se tem preocupação com os clientes, as coisas que são prometidas não são cumpridas, especialmente se você recebeu uma promessa durante o processo seletivo e agora está trabalhando e está vendo que a realidade é totalmente diferente. Isso pode indicar um padrão, né, de comportamento aí da empresa que não faz sentido você investir a sua vida, a sua carreira, ou você empregar toda a sua energia em prol desse desenvolvimento. A menos que você tenha a oportunidade de atuar no papel ou num cargo estratégico no qual você possa interferir e quebrar esse ciclo de desrespeito e violência, não vejo que faz sentido você continuar nessa empresa. E assim, eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal sobre o perfeccionismo, mas dentro de todos esses motivos, pode ser que você tenha a percepção de que você pode mudar a sua realidade. Talvez você possa, mas talvez você realmente não tenha a oportunidade de concluir um projeto que você começou dentro dessa empresa. E é extremamente importante tomarmos essas decisões baseados em um planejamento estratégico, seja financeiro, seja de mercado, seja um planejamento próprio pessoal, para que você tome a melhor decisão para a sua carreira e para a sua vida. Então, se você se identificou com 2, 3 ou mais motivos que eu entreguei aqui nesse vídeo importantes para que você peça desligamento, não quer dizer que amanhã ou depois você já tenha que pedir demissão, mas quer dizer que você já precisa amadurecer essa ideia e se planejar para fazer uma troca estável. Não é porque tá ruim que você tem que mudar. Você precisa primeiro entender qual que é a causa raiz daquilo ali, ter certeza de que pode não ter uma opinião enviesada, né? Só você está sofrendo, só você está se colocando no lugar de vítima. Você precisa ter clareza para que todo esse sofrimento não se reproduza em uma outra empresa. Se você não aprendeu o que é que está te fazendo mal hoje, pode ser que você escolha uma empresa parecida ou até pior. Por isso que é importante ter uma reflexão muito assertiva sobre esse ponto. Recomendo mais uma vez que você acesse o vídeo de Sunk Cost Fallacy que eu tenho aqui no canal para saber com mais clareza se é um bom momento para você desistir do seu projeto, que quer dizer também desistir do seu emprego atual. Combinado? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo se você tem alguma dúvida, anseio, tristeza ou alguma coisa nesse sentido para que a gente possa discutir mais a fundo. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau!